nossa casa até parece um ninho, vem um passarinho pra nos acordar. A nossa casa passa um rio no meio e o nosso leito pode ser o mar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é de carne e osso, não precisa esforço para namorar. A nossa casa não é sua nem minha, não tem campainha pra nos visitar. A nossa casa tem varanda dentro e um pé de vento para respirar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. Bom dia, bom dia. Boa tarde. Vamos falar sobre a nossa casa com a Kata. Catalina Shlapovska. Kata, você precisa me explicar como é que fala esse seu sobrenome, como é que pronuncia esse seu sobrenome. Essa música se chama Nossa Casa, do Arnaldo Antunes. É uma música que gosto muito, muito. Canto sempre para minha filha. Bom, como ela ainda não tem um senso crítico muito aguçado, ela gosta, né? Eu não sou muito cantor. Seja bem-vinda, Kata. Kata, como é que pronuncia teu sobrenome? Depende. Lá na Argentina eu falava Klaporki. Klaporki. Lá na Polônia é Chłapowska. E aqui eu falo Shlapowski. Shlapovski. Gostou? Porque é daqui da Shlapovski. Não consegui. Argentina, é? Eu sou argentina. Então, e lá como é que é? Klaporki. Klaporki. E na Polônia? Chłapowska. Chłapowska. Ok. É porque E aqui, Shlapovski. as mulheres terminam com A, os homens terminam com I. Mas quando eles chegaram na Argentina, nessa imigração, os sobrenomes Misturou. ficaram com o gênero de quem anotou, entendeu? Então ficou Klaporki. Maravilha, olha, seja muito bem-vinda. Acredito que sua conexão vai oscilar, né? Já vamos deixar aqui claro para o pessoal que está entrando, porque você está no meio da montanha. A resolução, inclusive, está muito mal. Eu vejo vários pixels ao invés de ver o seu rosto. Perfeito, mas pronto. Mas eu vim eu aqui, te ouço bem. Vim para um lugar onde a conexão é a melhor que tem aqui no sítio, que é no Bambuzal. Eu acredito que são os bambus que estão fazendo a antena aqui. Eu imaginei vamos isso quando tu me falaste que ia para o bambuzal. Eu falei, os bambus vão fazer essa antena. Então, olha, estamos entrando então na última conversa dessa série de maio sobre práticas educativas e a natureza aqui do perfil Floresta Educadora. É a 8ª conversa, né? Considerando a conversa extra que eu tive com a Ana Letícia no dia 1º, que foi a abertura dessa série, a professora, né, a arte educadora Ana Letícia Penedo, que me inspirou a fazer essa sequência. E já planejamos uma 2ª temporada para junho, mas vou falar sobre isso no final. Kata, que agora me parece que está nessa oscilação de sinal, vamos tentar. Olha, ela está com a bolinha rodando assim no rosto, como quem... Vamos fazer um teste mais cedo
e deu uma oscilação nesse sinal, né? Eu acho isso até um pouco divertido, tendo em vista que estamos falando justamente disso, né? É, de estarmos na floresta, nessa, com essa reconexão na natureza, né? E eu tenho muita admiração pelo trabalho da Catalina, porque ela foi, ela vive na floresta, se dedica à floresta, educa seus filhos na floresta, trabalha com a educação de outras crianças na floresta. Ela está próxima ali do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis, e atualmente se dedica a alguns projetos. Um deles é a Escola da Floresta, a Floresta Escola da Serra. O outro é o Colo da Montanha, que é uma comunidade de aprendizagem cooperativa, colaborativa. Na verdade, não é cooperativa no sentido, né, de organização social, não. Ela é uma organização, uma comunidade colaborativa, onde as famílias se envolvem, né, nesse processo educativo das crianças daquela organização, daquela comunidade. E também ela está com outro projeto chamado Caminhadas na Mata. Todos esses projetos estão acontecendo, exceto o Colo da Montanha, estão acontecendo no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Pronto, estou aguardando a Cata regressar e se reconectar para a gente poder bater esse papo com ela. Mas já digo logo que essa oscilação na conexão pode ser um obstáculo aí para nossa conversa de hoje. Vive ali num sítio, ela já solicitou a conexão, estamos nesse processo de aguardar, Cata das Montanhas. Aí estamos. Rafa, voltei, gente. Boa. Você tá me vendo, me ouvindo? Tô. Eu juro que eu queria ver seu tripé de bambu, mas vai ficar para um outro momento, né? Erro de novo. Vou começar a me mover um pouquinho. Tá me bem? vendo, Rafa? Tô. E tô te ouvindo também. A gente pode fazer uma sessão de Floresta Escola agora. Bora. Você pode, inclusive, começar se apresentando nesse passeio aí. Fala um pouco dos projetos da Floresta Escola da Serra e o Colo da Montanha. Já estou vendo aqui que a Daniela Conte, tá bom. Fotografia, eu acho que eu entendi falou que o Colo da Montanha está mas acontecendo. ainda eu estou ouvindo todo picotado. Você consegue me ouvir direito? Eu consigo te ouvir muito bem. Bom, vou procurar aqui um cantinho, vou sentar. Pode falar do projeto Colo da Montanha e o projeto Escola da Floresta na Serra? E das caminhadas também na mata? Tá bom, eu vou falar. Eu estou ouvindo você todo entrecortado. Qualquer coisa vocês me escrevem, se não der para me entender, vocês escrevam aí, falem não dá, tá? Para eu não ficar falando sozinho. Como surgiu? Então, eu estou envolvida em 2 projetos que fazem muito sentido para a minha vida, que tem tudo a ver com meu ser mãe. Eu contei um pouquinho aí na minha história que realmente tudo mudou muito de sentido e de ângulo quando eu tinha os filhos. E logo, assim, logo que as crianças começaram a crescer, eu entendi, eu precisava entender qual era o caminho que eu ia escolher para meus filhos na educação. Bom, e foi assim como eu cheguei aqui em Teresópolis e eu vim atrás de um projeto de educação diferente, onde a gente se envolvesse de outra maneira. E encontrei o Colo da Montanha, que era uma comunidade que iniciando há pouco tempo, talvez um ano, eram poucas famílias. E o Colo tinha como missão criar os filhos em comunidade, a gente criar juntos os filhos. E
E no Rio a gente vinha estudando e se encontrando com famílias e tentando uma coisa parecida, só que não era fácil a gente fazer isso acontecer de uma maneira constante e firme. E aí a gente se mudou para Terê. E estão ouvindo? Sim, Bom, então a gente está há 5 anos aqui em Teresópolis. E nesse tempo eu não trabalhava como educadora, ainda fazia meu trabalho de design, mas eu estava nesse processo muito profundo de educação consciente, de eu olhar para meu lugar de mãe educadora, e numa conexão muito profunda com a natureza. Já tinha, se eu vou falar de como surgiu Floresta Escola, tem muito a ver com a minha história de vida, com meus encontros comigo mesma na natureza, minhas viagens para a montanha. A montanha é meu templo. Eu descobri assim há bastante tempo já. E não foi porque eu busquei isso, senão porque eu me encontrei em situações na natureza que fizeram eu me conectar profundamente. E, e isso foi na Argentina, na Patagônia, isso foi aqui na Serra dos Órgãos, quando eu ainda não tinha filhos, quando eu ainda não conhecia o colo, nem pensava em educação. E, e teve uma vez que eu fui conhecer o Forest School através do Rafa Bettencourt, que numa conversa com alguém me falaram que ele estava pesquisando, que ele tinha feito uma formação, e aí eu falei com ele, liguei para ele e falei, eu quero saber disso. E aí eu fui contou que estava tendo algumas pessoas interessadas e que por que não chamar o Patrick Harrison, que foi nosso formador, né, na UBM, para vir fazer uma formação. E aí eu conheci você, conheci a galera da Floresta Escola, que a gente chamou de Floresta Escola, e foi essa semana, a gente passou uma semana convivendo e brincando e vivenciando o Forest School dentro de nós, né? A gente não estava estudando o Forest School, a gente estava vivendo o Forest School. E quando eu estava terminando essa formação, e eu não sabia por que motivo, o que eu ia fazer com isso, realmente era uma coisa que tinha me chamado muito, porque tinha a ver com essas... Cata deu uma travada. Estou aqui numa ansiedade de terminar de ouvir essa história. Vou botar aqui, Cata travou. Caso ela continue falando, ela consegue ler. Refere, foi feito aconteceu, né, em 2017. Em agosto de 2017 foi quando a gente trouxe o Patrick Harrison para o Brasil, né? Foi 2018, porque eu fiz o curso de Forest School Líder na Costa da Caparica em maio de 2018, junto com Rafael Bittencourt. E em agosto ou setembro de 2018 mesmo, a gente já conseguiu trazer o Patrick Harrison para o Centro Universitário de Barra Mansa, o UBM, para dar uma formação aqui no Brasil. Se eu não me engano, foi uma das primeiras formações em Forest School feita aqui no Brasil. Depois o pessoal do Ser Criança Natural trouxe o John Cree para São Paulo. Eu até queria fazer esse curso, mas por uma série de coisas não consegui. E esse encontro com a Catalina foi mesmo transformador, porque ali naquele contexto de aprendizagem, onde ela se encontrava
encontrávamos nisso, exatamente isso que ela falou, né? Nós não estávamos aprendendo Forest School, nós estávamos vivenciando a Forest School. Esse processo foi realmente muito lindo mesmo. Para o curso com o Patrick, veio gente de diferentes partes do Brasil, né? Veio gente de São Paulo, gente da cidade do Rio de Janeiro, pessoal do interior do Rio, do interior de Minas, aqui da região. Algumas educadoras do Colégio UBM também participaram da formação e depois começaram a colocar isso em prática dentro do contexto educativo do ensino médio, isso fundamental, segundo ciclo, no Colégio UBM. Não estou vendo agora a Cata retornando, né? Não vi ela agora reconectando. Vai ser esse entra e sai constantemente com a Cata, tendo em vista que a conexão dela por lá é um pouco fraca, né? Bom, a Ana Letícia está dizendo aí que foi espetacular essa formação. Olha, Ana, prepara aí seus motores, que para não ficar aqui nesse monólogo, vou fazer um bate-bola, vou te chamar para entrar aí para falar sobre essa formação, hein? Enquanto a Catalina não entra. Pode ser? Diga-me lá. Porque aí, enquanto a Catalina fica buscando a conexão dela lá, a gente pode bater um assunto sobre isso. Você que fez a formação também. Meu companheiro, meu compadre Fausto também está aí, entrando. Ei, voltou a Cata. Vou cancelar a Ana Letícia e vou chamar a Cata novamente. Que divertido isso. Parece que eu estou sendo uma mesa conversando com várias pessoas. Aguardando a conexão da Catalina. E já ela aparece. Esse processo de conexão, de contato com essa abordagem da Forest School foi muito renovador assim, para mim, e acho que para os participantes daquele curso também. E quando eu fiz essa formação em Portugal, o contexto florestal da Europa é muito específico, principalmente da parte do Mediterrâneo. E eu via aquilo acontecendo. Como que a gente pode fazer isso de uma forma muito poderosa na Mata Atlântica, no nosso contexto de Mata Atlântica. E vi as coisas acontecendo ali, né? Por exemplo, dentro da abordagem da Forest School, tem uma dos conteúdos, dos objetivos, eu não vou dizer conteúdo para não assimilar com currículo, essas coisas, é o copice. Copice é uma técnica de abate de árvores, pinheiros, abetos e faias, para obtenção de lenha, né? E lá as resinosas, principalmente, para que serve? Para cortar. Então você entrava na floresta com a criança e a criança perguntava para que serve esse eucalipto, para que serve esse pinheiro? E os educadores sabiamente respondiam, para cortar. E aquilo me chocava, assim, no sentido, a única percepção que se tem da árvore é que é para cortar, para fazer madeira e lenha para aquecer durante o inverno, porque precisa-se disso. E quando a gente começou a desenvolver o projeto da Floresta Escola no contexto do Bosque Ecológico do UBM, era interessante, porque quando a gente entrava, a gente não conseguia avançar 10 metros, e eu falava isso para o Patrick antes da gente entrar né, antes de começar a fazer a formação, antes da gente entrar no bosque, a gente dizia assim, para que serve, a criança perguntava, para que serve essa planta? Aí a gente falava, isso é bom para o fígado. E essa? Essa é boa também para o intestino, ajuda na garganta, para dor de barriga. E essa? Essa aí tem um fruto muito bom. E essa? Ou seja, não tinha 10 minutos que a gente conseguia avançar sem dar uma explicação profunda sobre o contexto da diversidade da Mata Atlântica aqui no interior. Cata, mexe aí, fala alguma coisa. A Dani Conte avisa que é parceira da Cata na Floresta e no Colo. Dani Conte, isso é um anúncio para entrar no papo aqui com a gente? Como é que é? Da Mariossa.
Catalina está conectando. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Às vezes eu olho, vejo assim a Cata com essa dificuldade de conexão. Queria tanto ter essa dificuldade, às vezes, né? Só pelo fato de estar lá no meio da floresta com ela. Com ela e com essa comunidade de aprendizagem, né? Porque essa percepção de criar os nossos filhos num contexto, aquele provérbio banto, que para criar é preciso uma aldeia para criar uma criança, né? Para educar uma criança. Pronto, a Cata tá ali tá lutando, a briga tá feia ali para a conexão da Cata, né? E bom, é Dani Conte Fotografia, parceira da Cata. Vamos ver se ela consegue entrar aí novamente. Mais uma chance para a Catalina. E hoje vai ser assim, né? Como avisei no começo, que a gente ia ter essa dificuldade na conexão com a Cata, né? Estou aqui procurando na lista, meu povo, se Catalina entrou ou não entrou. Vou arrastar a Dani, então. Não conheço a Dani. Vou arrastar ela para esse papo. Enquanto a Catalina arruma lá a sua conexão, viu, Dani? Quando a Catalina entrar, a gente tenta a conexão com ela. Que divertido isso. Bem interessante. Dani tá aí? Consegue... Tá pronta, Dani? Para entrar agora, assim, com fones e microfones? Pronto. Acho que tá subindo aí, meu povo. Respira, dê um tempo para tecnologia. Você que estava com o seu meio-dia aí atarefado em busca do almoço, aproveita esse momento para o vazio, para o nada, para concentrar, para relaxar, para respirar. Bom a gente ouvir o silêncio também. O silêncio é o ruído, é o som de quem nós somos. Nem a Dani tá mais aí. E a Catalina voltou. Então, Oi, Rafa. Que vão todos os seus dados agora, né? Olha, você estava ouvindo? Estava conseguindo nos ver e ouvir? Nada. Fica com uma linhazinha só. É porque a Dani estava aí Conte. prestes a entrar. Dani Conte estava aí prestes a entrar para falar um pouco dos projetos. Vamos entrar todo mundo, ó. A Gabi também está aí. Tá aí, Gabriela. Bom, se o pessoal tá te dando força aqui, ó. Acho que a Cata consegue. Vamos aproveitar que você conseguiu subir. Me Vou fala um fazer a pouco. antena humana. Exatamente. Me fala um pouco como é que é atuar num parque nacional. O que pode atuar com essa abordagem, né? O que pode e o que não pode fazer num parque nacional. Porque, por exemplo, no Parque Nacional do Itatiaia não pode coletar sementes, não pode levar galhos, folhas, tudo tá lá e baixíssima interação antrópica. Como é na Serra dos Órgãos? O que você pode e não pode fazer em contexto educativo com as suas crianças? Então, tem uma importante limitação que a gente olha muito para isso e deseja muito encontrar outros espaços, porque mesmo que a gente não precise sempre ter todas essas condições permitem
uma riqueza e uma experiência muito maior, né? Então, quando a gente começa a construir uma coisa que poderia continuar em algum outro momento, a gente não pode deixar lá. A gente tem que desfazer e deixar intacto, como se não tivesse no trace, né? Como se não tivesse passado ninguém ali. Então, coisas que são um processo, não tem como. Nesse sentido, processo material, Incrível né? isso, hein? Fogo não pode. Interessantíssimo. O fogo abre um campo muito grande de coisas que a gente pode fazer com fogo, né? Também não pode fazer. Enfim, a gente não pode usar nenhum material para construir alguma coisa também. Por exemplo, corda, sisal. Não, cordas e sal a gente usa e depois tira, porque mesmo que sejam coisas de fibra natural, você não pode deixar. Então a gente pode usar a nossa e depois desfaz e vai embora. Como é que chegaram essas orientações para vocês? Vocês perguntaram que pode, que não pode? Com quem que você falou para fazer isso? Quem te deu essas orientações? Tem uma pessoa que é um pai de um dos grupos que é funcionário. Inclusive, sim, às vezes a gente tem perguntas para fazer e eles, inclusive de como a gente tentar encaixar talvez esse projeto dentro do parque, permitindo algumas, né? Porque quando a gente faz Floresta Escola, a gente está também aprendendo a cuidar e a amar essa natureza e a fazer fazer com cuidado as coisas que a gente faz, né? Então, a gente sempre está nessa conversa, deve ver se a gente consegue encaixar como um programa de educação ambiental e ter algum espaço de repente, né? Como no parque tem um horto que agora está desativado, mas, por exemplo, se esse espaço pudesse ser cuidar, ir de semana em semana, né? E acrescentando uma coisinha, sabe? Dando um amorzinho no seu canto. Sim. Isso você não tem, vocês não podem fazer. Não. A gente, qualquer coisa linda que a gente faça com amor e com cuidado, aí a gente tem que desmontar, guardar e ir embora. Tá, e quanto tempo dura essa interação, então, nesse contexto com as crianças? A gente vai quinzenalmente, a gente tem 3 grupos atualmente, né? Que agora vou te contar. Estamos falando da Floresta Escola. Da Floresta Escola. A gente tem 3 grupos e a gente vai quinzenalmente e fica 3 horas. Os menorzinhos, os grupos, a gente tem os grupos do Beija-Flor, o grupo dos Sabiás e o grupo das Onças Pintadas. As Onças Pintadas são os guerreiros, os grandes, sabe? Que tem idade entre 6 e 9, 7 e 10, e os pequenininhos que são entre 2 e 5, 6, né? Às vezes 2 e 5. Sim. Os menorzinhos ficam 2 horas e meia, os grandes ficam 3, e nosso desejo E por que às 3 horas? De 9 a meio-dia. Aí a criança almoça e vai para a escola. Entendeu? Também. A gente poderia fazer de tarde para crianças que forem de manhã, mas por enquanto o formato que está funcionando é esse. A gente sonha muito com fazer outro formato, né? Que a maioria das crianças estão no sistema escolar, então durante a semana a gente não tem muita chance de fazer no outro horário, mas a gente quer muito fazer em formato fim de semana, formato um dia inteiro, é isso, um formato um dia inteiro. A gente conviver um dia inteiro, a gente... Seus filhos estão nesses grupos? Estão nas onças. Que incrível. Adorei. E no colo também, eu sou educadora do grupo deles. Boa. Como é essa relação? Para mim, estar aqui com eles o dia inteiro não é tanta novidade. A novidade é o que está acontecendo dentro de mim, né? Porque
é isso, é uma desconfiguração da vida, Incrível. né? Exatamente, adorei essa percepção, exatamente. Tá me ouvindo bem? Podemos seguir Oh, tá com... ótimo, que bom. Bom, e nesse período de quarentena, como está funcionando o projeto? Eu não vou falar pós-pandemia, porque eu acho que a pandemia vai demorar. Vou falar em pós-quarentena. Esse período de quarentena, como está funcionando o projeto? Qual a previsão do pós-quarentena? Aumentar as sessões, ampliar? E junto a isso, essas crianças que vão para o projeto são do mesmo grupo escolar ou tem uma certa aleatoriedade entre as famílias? Não, Vai bom, quem quer. na Floresta Escola, está perguntando? Sim, mas também pode responder em relação ao colo, porque a pergunta a seguir vai ser essa. Tá. Bom, não, da Floresta Escola são crianças, começou sendo um grupo, então, eu voltei da formação, eu volto para a minha conversa no começo, eu voltei da formação da Forest School, ainda nem sabia o que eu ia fazer com isso, mas eu intuía que tinha a ver com o que estava fazendo eu caminhando na montanha, porque desde que eu me mudei para Terê, eu resgatei essas experiências que eu tinha tido, assim, muito incríveis de conexão na minha vida, que não tinham sido muitas, mas tinham sido muito marcantes para mim. E aí eu comecei a fazer trilha, eu me mudei para um sítio que tem uma trilha, tem uma montanha, uma pedra aqui, né? Então eu saio do Rio Comprido, você não sei se conhece, mas Rio Sim, Comprido no Rio de Janeiro, que eu saía para a rua, não tinha nem calçada, tinha o porco comendo lixo na esquina. sim, conheço Me bem ele. mudei, conhece? Já Então vi me esses mudei. porcos, inclusive, por lá. Então, é outro contato com a natureza, com a fauna, né? E aí a gente se mudou aqui para um sítio que tem uma trilha que nasce do sítio e sobe aqui uma pedra, é uma trilha muito íngreme, muito puxada, muito fechada, e você tem que se agachar e passar por debaixo do túnel de bambus. Chove, o negócio cresce, você vai desse facão. E eu comecei a subir essa trilha. E eu comecei a subir essa trilha e me preparando para subir a trilha, respirando e fazendo os movimentos e colocando uma intenção ou alguma pergunta ou alguma começou a me acontecer isso que tinha me acontecido nessas outras experiências que foram mais longas, talvez, né? Que foram mais radicais, porque eu me perdi na montanha ou porque foram vários dias acampando com muito peso. Mas é uma trilha de 1 hora. E o que me acontecia é que quando eu descia chegava lá em cima, ficava um pouco, descia e aí começavam a cair as fichas todas dessas coisas que eu tinha me perguntado, que eu tinha intencionado, que eu tinha afirmado, o que for. E aí pensei, nossa, eu tenho que, sei lá, compartilhar isso com alguém. E depois de fazer a formação em Forest School, eu entendi que era muito parecido isso. Que quando eu estava terminando a formação e eu estava lá fazendo o meu cajado em silêncio, respirando, conectada, tendo um monte de insight, pensei, eu sou a criança desconectada. Entendeu? Vocês estão aí? Eu Sim, estou sim, falando estamos sozinha. ouvindo. Não, estamos ouvindo. Me bateu a mesma onda quando eu tive contato com a Forest School. Floresta Mediterrânea, né? Ah, ela pergunta e sai, meu Deus, e cai, né? Mas eu passei por essa mesma onda que a Catalina tá contando, né? Porque dentro do contexto da Forest School, a gente sempre da Floresta Escola, né? A criança está no centro. Você pergunta para a criança o que ela quer aprender, né? É, e nós somos essa criança que queremos aprender. Agora, que história é essa que a Dani está falando aí? Que você, indo uma vez, foi mordida por uma aranha ou um outro bicho que até hoje não se sabe? Que história é Ai, essa? é dramática a história. Não, foi aqui, foi uma das últimas vezes que eu subi. Foi antes da quarentena. Eu tava descendo a trilha e me picou alguma coisa. E aí ficou todo mundo meio apavorado porque eu não tava indo pra UPA. E o negócio tinha inchado muito aqui na perna. Eu não vi o que era. Mas eu tô bem, tô viva. Passou. Não, não precisou amputar a perna nem nada. E não sabe Não, o que não, é. Não sabe necrose, o que é. nada, nada. Tá tudo certo. Nossa, mãe.
Bom, eu perdi o fio da conversa. Aí, quando Não, não, eu você estava fazia. falando que essa criança, né? Você descobriu que essa criança era você, né? Que É, precisava. claro, tipo. E aí, então, tudo isso, para mim, tem uma relação muito grande. A Floresta Escola, com o que eu faço, com o meu trabalho como educadora no polo, como educadora, como mãe, com meus filhos. Eu fiz durante o ano passado eu fiz durante 10 semanas e depois rolou uma espécie de retiro, na verdade foi 2 dias nos Três Picos, a gente até dormiu num abrigo e a gente fez caminhadas na mata, que era isso, eram caminhadas conscientes, com diferentes tipos de dinâmicas e, inclusive, às vezes eram muito parecido com Forest School, com a Floresta Escola, sabe? De ir até o rio, de ir caminhando em silêncio, de olhar e se encantar e respirar e abrir os sentidos e deixar a floresta entrar e Tá cortando, cara, tá. Ih, tá cortando, Cata. Calma, calma, respira que tá cortando. Ah, nada. exato, calma. Tô. Agora acho que tô te ouvindo. Ah, tá me Inclusive vendo? consegui ouvir tua respiração. Sim, Bom, me ouve? Me ouve? sim, Sim? Tá. Ouve? Tá. sim, Então é sim. isso. Essas caminhadas na mata, que são essas caminhadas conscientes, com meditação, com respiração, inclusive com dinâmicas, brincadeiras, tem muito a ver, é quase a mesma coisa da Floresta Escola, né? A gente se encontrar com nossa natureza, lá na natureza, nessa natureza que tem esse poder mágico de cura, de conexão, né? Faz parte disso aqui. Esse aqui é nosso lar. Então, E aqui é o onde a Polo gente segue consegue agora em estar quarentena? melhor o colo em quarentena, a gente está se reinventando, a gente está vivendo. Ih, cortou. Tá com a bolinha assim, redondinha assim, ó. Caiu. Quando a Cata fala Floresta Escola e fala Forest School, vale ressaltar que esse movimento que a gente trouxe, eu falo a gente no plural, porque meu companheiro Xará, quando trazer o Patrick Harrison para o Brasil, vocês podem encontrar, quando vocês procurarem essa abordagem, vocês vão encontrar muito a tradução Escola da Floresta. Foi como foi traduzido em Portugal e algumas pessoas que fizeram formação na Europa ou em Portugal e Inglaterra e tal trouxeram para o Brasil essa ideia de escola da floresta. Mas nunca me fez sentido, nem para mim, nem para o meu companheiro, o Rafael Bittencourt, essa leitura de escola da floresta, porque parecia que era mais uma transposição daquela organização de uma escola, da instituição escolar e da forma como que a escola opera dentro da floresta, e não faz o menor sentido. Esse a escola tem a floresta tem uma outra maneira de operar no processo educativo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças, né? É, Babi Yamin, olha, o Richard Louv é uma referência, mas não da Floresta Escola, para mim. Os livros dele são sim muito poderosos. É, mas a leitura na abordagem da Floresta Escola há tantas outras, né? Como a Sara, já esqueci o sobrenome dela, mas já vou.
Mas as publicações da Forest School Association, Forest School Education, que são duas organizações diferentes no Reino Unido, o Fritjof Capra, quando ele fala da alfabetização ecológica, aqui no Brasil, o Roquinho, ele não vai falar de floresta, escola, Forest School dessa abordagem, mas vai falar algo à brasileira. Vai falar algo, acho que até muito mais próximo da nossa realidade e que o pessoal da Forest School de fora vai olhar e vai falar, ué, mas isso não é Floresta Escola? Não, isso é nosso modo de brincar na natureza, a brasileira, como o Gandhi Prioski. Eu tô priorizando os autores brasileiros, né? Então, Cata, estamos de volta. Consegue me ouvir? Estou falando aqui das referências. Então, os dois livros do Richard Louv são muito interessantes. A Última Criança na Natureza e os dois últimos, né? Para não dizer os dois livros, os dois últimos livros. E O Princípio da Natureza, que ele fala da tecnologia, né? Nesse século XXI. Cata caiu de novo. Outra referência que eu gosto muito de trazer é do Shirin-yoku, que são os banhos de floresta feitos no Japão. É impossível não falar da Sharon Nature e do Joseph Cornell, que aqui no Brasil é representado pelo Instituto Roman, né, que é coordenado pela Rita Mendonça. Os livros do Joseph Cornell foram traduzidos e foram publicados aqui no Brasil pelo Instituto Roman, que faz essa representação. Se não me engano, a editora é Aquariana. Consegue encontrar os livros dele agora, as novas edições pela editora Aquariana. Tem o Instituto Alana, que é uma referência brutal. E eu não posso esquecer de falar também da queridíssima Leia Tiriba. A Leia Tiriba, com a sua pesquisa do desemparedamento da infância, na verdade, na tese dela, ela fala que a infância foi emparedada. Então, ela faz essa militância para o desemparedamento da infância. Eu já falei dela aqui, eu sempre vou falar dela. Ela é o eixo estruturante da minha dissertação de mestrado, que fala sobre Floresta Escola, né? Minha dissertação de mestrado chama Floresta Escola, Práticas Educativas para, com e pela natureza. Eu tento me justificar em relação a todas essas preposições, pelo fato de cada uma dessas leituras é muito diferente. Fazer uma prática educativa na natureza é muito diferente de fazer com ela, né? Ou permitir que por ela, né, pela natureza, nós aprendamos os fenômenos. Hoje eu li sobre a reestruturação do sistema educativo na Finlândia e fiquei assim extasiado porque encontrei algo realmente que, vou dizer em linhas gerais, que me representa, né? Que é a educação pelos fenômenos. Então a Finlândia está reestruturando seu sistema educativo. Vocês podem procurar aí Phenomenal Education. Olha, a Cata voltou. Acho que o site chama Pensar Contemporâneo, que foi publicado isso. Sim, Babi Yamin. Na minha bio do Floresta Educadora você vai encontrar o link da minha dissertação. Olha, Cata, você estava com a foto da capa do teu livro agora, sabia? Assim, você estava com uma pose que era... o que você vai escrever e que no fundo vai ter a fotinha sua assim, ó. Da minha primeira live. É incrível. Então, estava aqui falando das referências, porque a Babi provocou sobre o Richard Louv, mas é porque o Richard Louv ele é o best-seller ou o blockbuster dos assuntos, né? Eu tendo a ter resistência com os autores estadunidenses e europeus quando falam dessas referências únicas, né? O Richard Louv, o Joseph Cornell. Então, eu tento trazer aqui para os nossos, né? Roquinho, Leia Tiriba, o Gandhi Prioski, que para mim são imbatíveis, insuperáveis.
O Gandhi tem que ter fôlego, viu? Para encarar o Gandhi Prios, que tem que ter fôlego, porque é de uma densidade incrível. Verdade. Já me ouve bem? Eu queria. Já, Já mesclei tudo. Você estava falando do funcionamento do colo, que vocês estão se reinventando e tudo. Eu queria fazer uma pergunta que talvez entre mais no termo subjetivo e da filosofia do nosso assunto. Quando você falou retorno à nossa casa, do que você está falando? Somos nós a nossa casa? Meu corpo é minha casa? Porque você falou muito das mudanças internas, você falou muito do seu mudar você como mulher, né? Como mãe, como educador. Você falou muito desse habitar-se a si. O que você está querendo dizer quando você sugeriu o tema para hoje como o retorno à nossa casa? Fala um pouco sobre isso. então, assim, desde que eu sou mãe e desde que eu levei a sério esse lugar como educadora, eu entendi que para permitir que as crianças pudessem se conectar consigo mesmas, com a essência delas, que elas pudessem ser livres, eu assim, o educador não está fora dessa relação com a vida e consigo da criança consigo mesmo e com a vida e com o mundo. Se eu não olho e não sou consciente das coisas que ainda dentro de mim são programas antigos que eu mamei, aprendi, herdei e eu não me dou conta, e eu vou interferir na vida da criança. Isso não tenho muita dúvida disso. Então, o que eu vejo e o que eu comecei a sentir nesse começo da quarentena é que essa desconfiguração da minha vida e fez com que eu, de repente, estivesse aqui em casa com uma oportunidade de olhar e de tomar consciência, de olhar para mim e de olhar para as relações que eu tenho com os meus filhos e da relação que eu tenho com a vida, né? E então, voltar para casa, sim, significa voltar para mim, né? E fazer um cuidado de mim. E fazer um cuidado de mim e dos que estão em volta de mim. Você entende? Para mim faz total sentido. Esse processo agora você sugere por causa dessa pandemia, da imposição da quarentena, ou Olha, isso já estava vindo e agora faz o sentido? não, isso já, na verdade, eu sempre busquei isso, né? Mas quando de repente não tem rotina, não tem mais a rotina que tinha, não tem mais a estrutura que eu tinha na minha vida, eu começo a ver a toda hora aquelas coisas que talvez não façam mais sentido para mim, né? As urgências que eu quero mudar na minha vida e em mim, né? E os cuidados que eu preciso dar para mim, dar um colo para mim também, né? Então é um pouco isso. Quando eu medito, por exemplo, quando a gente medita, a gente tem a intenção de estar aqui presente, aqui agora, mas a gente vai lá e o pensamento vai. E aí quando a gente percebe, reconhece, quando a gente foi longe da gente, a gente volta pra gente, volta pra casa, né? Eu não sei se você conseguiu ver. Diz. O outro dia uma amiga Diga. me falou uma coisa assim que me deixou pensando e que acho que ilustra um pouco isto. Ela me falou: estou empenhada em ensinar as crianças a viver a incerteza com tranquilidade e alegria. E de que maneira a gente pode Você pode ensinar... repetir? Estou empenhada. Estou empenhada em ensinar as crianças a viver a incerteza com tranquilidade e alegria. E como a gente ensina a viver a incerteza? Quem é a autora dessa frase? Quem é a autora dessa frase? Quem te disse isso? Carolina, que está aí nos assistindo. Grande amiga. E assim, o que eu pensei com isso foi, bom,
para a gente viver com tranquilidade a incerteza, para a gente ensinar uma tranquilidade dessa incerteza, nessa incerteza, a gente tem que sentir essa tranquilidade nessa incerteza, ou pelo menos procurar viver com tranquilidade essa incerteza. A gente não ensina a criança com palavras. A gente não ensina, criança, existe incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas fica tranquilo. Se a gente está cheio de medo, a gente não vai ensinar tranquilidade para a criança. Tá? Então, Sim, se a gente não falar nesse lugar de ensinagem, né, que é um pouco colonizadora, a gente pode falar, a gente não será capaz de inspirar ou encorajar a criança a aprender, né? Isso. Sim, né? Para não ser esse processo transmitir. Sim. Eu Porque acho é um isso, ensino e aprendizagem, né? Você vai, para ensinar a criança, você tem que aprender primeiro. E o seu processo de aprendizagem já é a forma como a criança vai aprender também, ou não? Sim. Então é isso. Eu sinto que o maior serviço que eu posso oferecer, a melhor coisa que eu posso oferecer para as crianças agora é eu cuidar disso que acontece dentro de mim. Muito mais do que eu oferecer atividades para eles, eu poder estar presente, estar tendo prazer nas coisas que eu escolho fazer, né? E talvez eu não esteja o tempo inteiro nem brincando com eles, nem esteja no mesmo quarto com eles, mas, né, se eu estiver vivendo com tranquilidade, né, eu estiver presente nesse meu momento, eles vão estar muito melhor. Faz total sentido. Olha, queria te mandar uns salves aí das suas amigas. A Ana Maria Gonzalez Litardo tá aí. A Carol Martinegui tá aí. E te manda muitos saludos e abraços. A Moara Fagundes Pereira também te manda, te elogia, a carinha, manda um calorzinho pro seu coração. Minute Alp, não sei quem. Minute Claire Porky. Que linda escucharte. A Carol, já falei da Carol. E a Babi Yamin, são pessoas aí. Gabriela Lerer também. Esse povo todo tá aí. Não sei se você tá conseguindo ler. A Paula Valente também tá aí. Tô aqui. Não tô lendo, porque senão vou pirar se consigo ler aí, mas eu sei, eu já vi um pouquinho aí as pessoas que apareceram. Boa. Apoiar, só para registrar aí, para que você acompanhe aí também essas interações, porque eu acho que a gente poderia gravar um vídeo, né, Cata? E depois postar, mas acho que essa sincronicidade, essa possibilidade de interação é o que tem feito a diferença nesse período remoto, né? As suas crianças têm contato com a tecnologia, com o telefone, como que é esse processo de alfabetização tecnológica, né, para suas crianças nesse contexto de pandemia e acesso, né, à conectividade virtual? Bom, para começar, eu não tenho Wi-Fi aqui, então a gente não tem como ficar muito. E eu faço igual eu fazia antes. Tem um certo limite que eu vou sentindo, que até aqui cheinho. De vez em quando eles têm alguns encontros, porque no colo estão acontecendo alguns encontros das crianças com alguns processos que eles já estavam tendo, né? Processos de letramento, e agora a gente está para lançar outras ideias assim meio malucas, diferentes, que estão surgindo, né? Mas não muito. Eu não estou encorajando muito a fazer aulas e já o suficiente eles assistem filme. Eu acho que é isso mais que eles fazem. E talvez se fazem ligações entre amigos, então são umas videocall de 3, 4 amigos. E é isso, é conservar os vínculos, matar a saudade, trocar uma ideia, o que você está fazendo. Eu acho que, por enquanto, é isso. Não tem necessidade de aprender outras coisas que não estejam aqui no nosso dia a dia. Aqui no nosso dia a dia temos para aprender muita coisa, sobre todas as matérias que você quiser, sem nome de matéria. De repente vem a criança e me traz um cacho de banana na mão. E eu penso...
Nossa, como você fez para trazer o cacho de banana? E, bom, você deu um jeito aí, cortou a bananeira, podou a bananeira, trouxe, cortou o cacho e trouxe para casa. Isso não é Essa boa manutenção dos escola? afetos também é entre as crianças, né? As crianças estão fazendo essa manutenção. Tô vendo o Paulo Foque entrou, agradeço muito o prestígio. Eu tenho visto as lives dele toda manhã foi na semana passada, e tem me ajudado muito a perceber como operar a educação de infância no colégio do UBM, colégio UBM. E uma das sacações que me pareceu é que na educação de infância, que no teu grupo é o Bem-TV, é o Colibri, é o Bem-TV, né? Beija-flor. Beija-Flor. Gostei de Não, bem. não, é que o Bem-TV ele vem sempre aqui na minha varanda. O Beija-Flor, que são esses grupos pequenos, nossas educadoras, obviamente por orientação nossa, dos gestores da escola, né? E também pela natureza do trabalho, focaram-se nas crianças. E nesses debates que o Paulo tem operado, né, conduzido, me bateu que não, cara, para a educação de infância nós precisamos demonstrar para as famílias a intencionalidade da escola, da educação de infância. Qual a intenção que a educadora ou que a escola tem em passar aquelas determinadas atividades, né, para que as famílias também tenham esse acesso ao qual é o objetivo da educação de infância na escola ou fora dela, né? Mas que as educadoras, qual o objetivo das educadoras naquela atividade em si? Isso para mim foi uma sacação muito muito grande, e de pensar numa escola para pais ou uma escola para tutores, para cuidadores, que nem todas as crianças estão com os seus pais e mães nesse processo de pandemia, porque os pais estão trabalhando e tal. E eu vi alguém comentando sobre Floresta Escola para adultos, né? Então, acredito que Vamos. precisaríamos fazer uma formação ou uma capacitação, uma vivência com as educadoras de infância e, nesse caso, as educadoras são as famílias também, né? Sim, os pais. Nem sempre é Sim, fácil a gente, de repente, se envolver numa brincadeira, né? A gente é muito sério, tem um monte de responsabilidades e a gente não consegue, de repente, né, se deixar levar numa brincadeira. Sabe com quem a gente falou muito disso? E em algum momento a gente começou a pensar num projeto com a Inês. Inês, a espanhola, que fez nossa formação junto. sim, ela Então, está atuando agora num dos projetos no Rio de no, Janeiro, certo? na Unirio, me parece, né? Acho que é isso. Ah, não, e ela tá no da Laís, lá na Urca, não é? Que é o CRIA. Não, é no o Não é na URCA, quintal. não, é na... bom, já não vou me lembrar, mas... Alguma coisa no quintal, bom, enfim. É um projeto que existe há muito tempo lá na Urca, né? Que foi a Laís Fleury que começou, não foi? Ou que ela que organiza. Mas, enfim, com ela a gente ficou muito pensando nisso. E como trabalhar com adultos essa parte lúdica, né? Lúdica e de autoconhecimento. Não tem como a gente separar, né? Porque a gente está fazendo um trabalho sério, assim, de educador. Cata, temos 1 minuto e meio. Conclui da maneira que você quiser. A fala é tua e quando cair, caiu. Leva o barco. Quando eu caí, caiu, já caiu muitas vezes. Acho que a mensagem é fica menos online, fica mais aqui na floresta, mete a mão na terra, suja a unha, tudo que você puder. Quem não tiver a floresta, me liga que eu levo plantinha, levo terrinha, levo minhoca, tá? E Maravilha, olha, maravilha. Que olha para a prazer, cara. janela, olha as nuvens, olha os passarinhos que passam. Olha, obrigado mesmo. Quero te agradecer essa sua colaboração e a generosidade em participar dessa live. E já aproveito que agora para junho teremos aí uma sequência de lives sobre o brincar. A programação tá linda também. Só gente de peso, um orgulho imenso. E é isso. Fiquem atentos. Eu e a queridíssima Ana Letícia Penedo estamos oferecendo um curso que se chama Floresta Educadora no Centro Universitário de Barra Mansa. É só acessar ubm.br, ver lá sobre o curso que deve acontecer a partir de junho. Estamos organizando ainda esse processo, mas também fica aí a divulgação para vender meu peixe aqui também.
E Cata, muitíssimo obrigado. Temos 10 Obrigada a segundos. você, Rafa. Olha, Arnaldo Beijo Antunes para enorme. vocês. A Beijo a todo nossa mundo aí que veio casa é apoiar de carne e osso, não precisa esforço para namorar.